Olá pessoal, como é que vocês estão? Nas aulas anteriores a gente começou a estudar a hierarquia de memória e vimos com mais detalhes como é que seria construída as memórias caches e algumas técnicas de otimização para estar melhorando elas. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre memória virtual, que é um tipo de conceito que é utilizado tanto em arquitetura de computadores quanto em sistemas operacionais. Então, primeiro vamos definir o que seria a memória virtual. A memória virtual seria um espaço do disco rígido que é utilizado como se fosse parte da memória principal. Então a gente tem que a memória principal ela pode agir como uma cache para armazenamento secundário do disco, visto que o disco rígido ele é bem mais lento que a memória principal. Então também a gente consegue estar aplicando esse conceito de cache na memória principal quando a gente está lidando com memórias maiores que a memória principal e mais lentas, que é o caso especificamente do disco rígido. Então esse suporte à memória virtual ele é gerenciado em conjunto pelo hardware do processador, da CPU, e pelo sistema operacional. E com isso a gente vai passar então a utilizar um espaço de endereçamento virtual ou lógico. Então a gente vai ter vários endereços virtuais, onde cada endereço virtual ele vai ser mapeado ou na memória principal, sendo convertido aí por um endereço físico, ou diretamente para o endereço do disco rígido, tá? Então com isso a gente tem essa ideia que a gente consegue ter uma memória principal, né, maior do que a gente tem realmente alocado no nosso computador. Então praticamente todos os sistemas operacionais hoje em dia têm esse suporte à memória virtual, e sempre quando você tem um programa que ele é maior do que sua memória principal, você começa a estar acessando o disco com ele. Aí ocorrem algumas operações de swap, né, onde alguns blocos de memória são copiados no disco. Então vamos ver algumas características das memórias virtuais. Então a primeira característica é em relação à proteção. Então, quando a gente tem uma memória virtual, cada processo do programa ele vai enxergar a memória principal como se fosse disponível somente para ele. E o processo ele não vai ter essa visão que outros processos vão estar executando na memória com ele. Então, com isso garante uma proteção, porque os endereços lógicos do processo eles não vão ser acessados com endereços lógicos de outro processo. Então qual é o papel da arquitetura? A arquitetura ela vai fornecer então um modo de usuário e modo de supervisor, que são modos de privilégios, tá? Normalmente o privilégio é privilegiado e não privilegiado, tá? Vai proteger certos aspectos do estado da CPU, vai fornecer também mecanismos para alternar entre o modo usuário e o modo supervisor, que a gente chama sempre que ocorre uma trap, né, quando o sistema operacional executa, e vai fornecer também mecanismos para limitar os acessos à memória. Dado que cada processo ele tem sua própria memória lógica, vai ter um dispositivo da arquitetura que vai limitar os locais de memória que ele vai poder acessar. E também fornecer o TLB para a conversão de endereço. A gente vai estar vendo o que é esse TLB mais para frente, mas só para adiantar, o TLB é uma memória cache onde ele vai armazenar o mapeamento do endereço lógico virtual para o endereço físico. Esse TLB ele é de Translation Look-Aside Buffer. Então, além disso, a gente pode fornecer também um compartilhamento, onde é possível mapear a mesma página física para vários usuários, né, fornecendo aí o conceito de memória compartilhada. Então, só para revisar com vocês, eu já cheguei a comentar que uma das tarefas do sistema operacional é fazer a gerência de memória. E uma das técnicas mais utilizadas atualmente é a técnica de paginação. Na paginação, a memória ela é dividida em páginas, onde cada página ela é um bloco com tamanho fixo. Então a gente tem esse conceito de páginas físicas e páginas lógicas. Então na paginação a gente precisa ter uma maneira de a gente converter o endereço da página lógica para o endereço da página física. E para fazer essa conversão é utilizado o que a gente chama de tabela de páginas. Então como é que seria essa ideia agora de memória compartilhada? O programa ele vai ter a visão consistente da memória, mesmo que a memória física seja embaralhada. Então, as páginas lógicas sempre vão seguir uma ordem sequencial e o mapeamento dela para as páginas físicas vão ser de forma aleatórias, né, embaralhadas. Com essa característica torna a utilização de multithreading razoável, que é você ter várias threads alocadas para o mesmo programa. E somente a parte mais importante do programa deve estar alocada na memória física. Isso significa que no momento que a gente inicia um programa, todos os dados que ele vai estar precisando acessar não vão ser carregados de uma vez na memória principal, vai ser carregado sob demanda. Então primeiro são alocadas páginas físicas somente para startar o processo, e conforme as instruções são executadas nesse processo, se ela precisar de um dado que ele não tem página física alocada, vai ser feita essa alocação. Então vai ser feita uma busca no disco rígido e vai ter uma cópia do disco rígido para a memória principal.
Tá? Então a gente tem essa ideia sempre. E além disso, as estruturas contíguas, como pilhas e outras estruturas de dados, vão usar apenas a quantidade de memória física necessária e ainda assim crescem mais tarde. Então sempre a gente tem um espaço dinâmico, né, para estar alocando mais a região de pilha, assim como a gente viu quando estudamos aí a programação utilizando o conjunto de instruções do MIPS, que a gente viu que a pilha sempre pode estar crescendo. Então, outras vantagens em relação à proteção seria que diferentes threads ou processos eles estão protegidos um do outro, sendo que cada um vai ter a sua própria memória lógica, então eles não podem estar acessando a memória física de outro, né? Não pode estar acessando a página física de outra thread ou processo. As páginas diferentes podem receber um comportamento especial, né? Somente de leitura, invisível para programas do usuário. Tá? Tem vários bits que controlam esse acesso e os dados do kernel do sistema operacional eles podem estar protegidos dos programas do usuário por meio de alguma flag de privilegiado. Além disso, é muito importante para a proteção dos programas maliciosos, fornecendo um mecanismo para limitar os acessos à memória. E, como a gente viu, né, fornece também o TLB para conversão de endereço. Então, esse TLB, por ser uma memória cache, ela torna um acesso às páginas bem rápido, porque você não precisa estar acessando a memória principal. A gente vai ver com mais calma. Então, agora a gente vai ver como é que seria a tradução de um endereço virtual para o endereço físico. A CPU e o sistema operacional, eles que são responsáveis por essa conversão. O bloco da VM é chamado de página, aqui VM é de Virtual Memory, tá? Então cada bloco da memória virtual vai ser uma página, e a tradução da ocorrência de um miss na memória virtual é chamada de falha de página, ou page fault. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, páginas com tamanhos fixos de 4 KB. Então aqui a gente tem como que seria a página lógica. Então a gente vai ter o número da página virtual, que são os bits mais à esquerda, né, os bits de alta ordem, e os bits mais à direita seria o offset da página, que seria os bits para endereçar todos os bytes dentro da página. Então no nosso exemplo, como uma página ela tem 4K, então 4K, né, seria então 2 elevado a 2, que representa os 4, e para representar os kbytes é 2 elevado a 10. Então ia precisar aí de 12 bits para endereçar todos os bytes da página. Então a gente pode ver, né, que nessa memória virtual de 32 bits, os 12 primeiros bits são para endereçar todos os bytes da página, e os bits restantes, os 20 bits, são para definir qual é o número da página virtual, da página lógica. Então a gente vai ter aqui um componente que vai traduzir esse número da página virtual para o número da página física. E a parte do offset da página ela vai se manter a mesma. Então a gente já vê que os 11 primeiros bits aqui nessa situação seriam então mantidos, e a gente teria uma conversão aí da página virtual para a página física. Assim como a gente viu a penalidade de miss nas memórias cache, a gente também tem a penalidade de falha de página, que nesse momento a gente vai fazer uma busca então no disco rígido, que leva aí milhões de ciclos de clock em relação aí ao ciclo de clock da CPU, e é manipulado pelo código do sistema operacional. Então vocês vão estar vendo com mais detalhes como é que funciona essa comunicação do sistema operacional com o disco rígido quando vocês fizerem aí o curso de sistemas operacionais. E existem algumas tentativas para tentar minimizar essa penalidade de falha de página. Então algumas técnicas é você fazer um posicionamento totalmente associativo, a outra é utilizar algoritmos de substituições inteligentes. Isso aí é no controlador de cada disco rígido. Então a gente viu que a gente precisa de um mecanismo para traduzir o número da página lógica para a página física. E a gente faz isso através de uma tabela de páginas. Então essa tabela de páginas é uma estrutura de dados. Cada linha dessa tabela de página ela vai corresponder ao número da página lógica, e ela vai ter uma coluna que vai estar associando qual seria o número da página física. Então, como a gente pode ver, o array de entradas é indexada pelo número da página virtual, o registrador de tabela de páginas na CPU aponta para a tabela de páginas na memória física. Então a gente vai ter um registrador especial que vai conter um endereço base de onde está armazenado essa tabela de página na memória principal. Se a página estiver presente na memória, então a gente vai armazenar o número da página física dentro de alguma entrada da tabela de páginas. Aqui a gente indica que esse PTE que seria Page Table Entry, que seria uma entrada da tabela de página. Além disso, vai ser também copiado os outros bits de estados. Então, se a página não estiver presente na memória principal, então a entrada da tabela de página pode se referir ao local no espaço de troca do disco. Então, só para a gente entender melhor, as tabelas de páginas elas ficam armazenadas na memória principal. Elas ficam numa região privilegiada que somente o sistema operacional pode estar acessando. Somente o kernel do sistema operacional pode acessar. Então, para facilitar
a leitura dessa tabela de página, a gente tem também algumas memórias especiais, como no caso do TLB, que ele contém parte dessa tabela de páginas. Assim seria como se fosse uma memória cache somente para a tabela de páginas. Então nessa tabela de páginas a gente pode ter que uma das suas entradas, né, uma linha dessa tabela, pode estar referenciando uma página que não esteja na memória principal e sim no disco. Então nesse momento tem que ter um mecanismo para fazer então a busca dessa página do disco para a memória principal. Então essa aqui seria a estrutura da nossa tabela de páginas. Ela contém uma linha associada para cada número da página virtual. A gente tem então duas colunas nesse exemplo. Uma coluna é do bit valid, para saber se a página está válida ou não, se ela está presente na memória principal ou não. E a gente tem aqui o outro campo que seria o número da página física. Então aqui no nosso exemplo a gente vai ter aqui um registrador que vai armazenar qual seria o endereço base da tabela de páginas, e esse endereço base vai ser utilizado para estar buscando lá na memória principal. Aí aqui a gente vai ter então um endereço virtual de 32 bits. Considerando aquele nosso exemplo, né, a gente vai ter cada página com 4 bytes, a gente vai ter 12 bits só para identificar os bytes dessa página, e os outros 20 bits vão indicar qual seria o número da página virtual. Então a gente vai pegar esses 20 bits, vai acessar a uma determinada linha na tabela de páginas, e a gente vai recuperar simplesmente o campo do número da página física. E aqui por final a gente tem qual que seria o nosso endereço físico, e esse endereço físico que vai ser utilizado para estar buscando o dado lá na memória principal. Então aqui nesse nosso exemplo, nosso número de endereço físico é somente 18 bits. Então a gente teria aqui no total, né, 30 bits para a memória principal. E aqui, só para lembrar, pessoal, a gente sempre verifica o bit value. Então se for 0, significa que a página ela não vai estar alocada na memória principal e sim no disco. Aí você vai ter que acionar um outro mecanismo para estar buscando essa página do disco e copiando na memória principal. Então vamos ver um exemplo de como que seria o uso da tabela de páginas. Aqui então a gente tem a nossa memória virtual, né, que consiste em vários endereços lógicos, e a nossa memória física, aqui que seria os endereços físicos pertencentes à memória principal. Então cada uma dessas memórias são divididas em páginas, que são blocos com tamanho fixo. Aqui a gente teria então a nossa página lógica e aqui a nossa página física. Então aqui no nosso exemplo a gente está nomeando então como aqui a página virtual 0, página virtual 1, 2, 3 até a 5, e aqui a página física 0, 1, 2, 3. E cada página aqui no nosso exemplo vai ter o tamanho de 4 KB, precisando então de 12 bits para endereçar todos os bytes da página. Então a gente tem aqui no nosso exemplo o endereço virtual, onde ele vai ter os primeiros bits relacionados ao número da página virtual, os outros bits são offset, que vai gerar o endereço físico, onde os primeiros bits vão ser o número da página física, mais o offset da página. Então a gente vai estar utilizando então a nossa tabela de páginas, onde cada entrada vai conter então 5 campos. O primeiro campo vai ser o bit válido ou presente, que é representado por esse V. Então quando ele for igual a 1, vai indicar que a página ela é residente na memória principal. E se indicar 0, vai significar que a página só está armazenada no disco. E isso aí vai despachar um outro componente para estar copiando a página para o disco para a memória principal. O outro campo é o bit P, que significa ou bit de proteção ou bit privilegiado. Então, quando ele for igual a 1, vai significar que o acesso é restrito, e a gente só vai poder fazer a leitura dessa página. Se for igual a 0, significa que a gente pode fazer tanto leitura e escrita dessa página. O próximo campo é o bit de referência, onde se ele for igual a 1, significa que ele está referenciado, se for igual a 0, ele não está referenciado. Esse bit de referência ele vai ser utilizado pelas políticas de substituição. Assim como a gente tem os algoritmos de substituição nas memórias cache, a gente tem também aqui na tabela de páginas, porque a nossa tabela de páginas ela tem uma quantidade menor de páginas físicas do que páginas lógicas. Então, para mapear algumas páginas lógicas, é necessário a gente estar substituindo algumas páginas já armazenadas. O próximo campo é o bit dirt, que significa bit sujo, que ele vai ser utilizado para marcar se uma página ela foi atualizada ou não, né? Se a gente escreveu algum dado dessa página ou não. Então, provavelmente isso aqui vai ser utilizado quando a gente tem a política de escrita de write back. Assim como a gente tem na memória cache, a gente também tem aqui na memória virtual essas políticas de write true e write back. O bit dirt vai ser usado para marcar se é necessário fazer uma atualização ou não, sempre quando houver a substituição. Então, se houver uma página física que vai ser guardada no disco, então primeiro ela vai salvar as suas atualizações no disco, para daí ela ser armazenada no disco e assim permitir alocar outra página lógica.
E o último campo seria usado para armazenar o número de fato da página física. Então, no nosso exemplo, né, a gente teria um endereço virtual, tá? Esse endereço virtual seria dessa forma, né, com o número da página virtual e o offset, e a gente, então, pegaria os 20 bits do endereço virtual e aí selecionaria a linha correspondente a ele. Lendo essa linha, a gente, então, teria diretamente a nossa número de página física. Então, aqui a gente vê que é bem simples, né? E o offset, ele seria, então, o mesmo correspondente lá do endereço lógico. Então, com isso, a gente faz o nosso mapeamento e assim a gente teria o nosso endereço físico para estar acessando a memória principal. Aqui a gente tem um exemplo de tradução de endereço virtual para o processador do ARM. Então a gente pode ter vários níveis de tabelas de páginas, onde os bits mais à esquerda indicariam um índice da primeira tabela de páginas, e o valor armazenado nessa tabela de páginas seria o endereço da segunda tabela de páginas. Aí no endereço virtual a gente teria outro campo que ia indicar o endereço da segunda tabela de página, como nesse exemplo. E aí nessa segunda tabela de páginas, de fato, ia armazenar o número da página física. A gente montaria o endereço físico, né, pegando o número da página física e o campo de índice da página, o campo offset, e assim a gente acessaria, então, a nossa memória principal. Então é bem comum a gente ter vários níveis de tabela de páginas, e atualmente os processadores eles costumam de implementar de 3 a 4 níveis de tabelas de páginas. Vocês vão estar estudando com maiores detalhes na disciplina de sistemas operacionais. Então aqui a gente só está mostrando para vocês ver que é possível também ter vários níveis de tabela de páginas, assim como a gente tem o caso da hierarquia de memória cache. Aqui a gente tem um exemplo mostrando como é que é o mapeamento de páginas para o disco. A gente tem então aqui o nosso endereço virtual, ele vai selecionar uma linha da tabela de páginas e a gente sabe que sempre quando o bit valid for 1, essa página vai estar alocada na memória principal. Se for 0, ela não está alocada na memória principal, ela vai estar alocada então no disco. Existem algumas questões fundamentais quando a gente lida com a gerência de memória virtual, com a gerência especificamente das tabelas de páginas. A primeira questão seria em relação ao posicionamento, já que os sistemas operacionais permitem que os blocos sejam colocados em qualquer lugar da memória principal. Qual seria o melhor lugar para ser colocado, se eles vão ficar em espaços contíguos ou espalhados. Outra questão é em relação à identificação. A gente normalmente utiliza uma tabela de páginas, onde a gente utiliza o número da página lógica para estar acessando uma linha dessa tabela, mas a gente tem outras formas de estar fazendo esse mapeamento. A outra forma seria usando uma tabela de páginas invertidas, que vocês vão ver quando estudarem paginação, onde cada linha ela é indexada não pelo número da página lógica, mas sim para o número da página física. Tem algumas vantagens e desvantagens de estar usando essa abordagem, mas a gente não vai estar entrando em detalhe aqui. Outra questão que a gente tem é a substituição, que ocorre quando a memória principal está cheia. Então, no algoritmo de substituição, ele vai estar escolhendo uma página física na memória principal para ser armazenada no disco e assim liberar espaço para estar alocando outras páginas lógicas. Isso aqui funciona da mesma forma que a gente viu na memória cache, né? E tem também os mesmos algoritmos. O mais usado seria então o LR1, né? Ele ia pegar aquelas páginas que estão há mais tempo sem estar sendo acessadas. E também a gente tem a questão da política de escrita, assim como a gente tem na memória cache, que normalmente utiliza então o write back, dado que a penalidade de escrever no disco ela é muito maior do que a penalidade de escrever na memória principal. Então, quando a gente viu lá a cache, né, a gente viu algumas soluções para tentar diminuir a penalidade do write through, né, que seria utilizando lá o write buffer e algumas outras técnicas de otimização. Aqui, quando a gente considera que agora a cache é a memória principal, né, a abordagem mais utilizada seria o write back mesmo, a gente só copiar no momento que há necessidade de fazer a substituição com um bloco que está no disco. Então aqui a gente vai ver como é que funciona a latência da memória quando a gente utiliza a memória virtual. Então sempre quando uma instrução do processador ele vai querer acessar a memória, ele vai estar utilizando um endereço virtual, um endereço lógico. Então primeiramente a gente vai ter que fazer um acesso à memória para a tabela de página, para assim a gente conseguir converter esse endereço lógico para o endereço físico, e depois a gente vai fazer um outro acesso à memória para estar recuperando esse dado de fato na memória principal. Então aqui a gente sempre vai precisar de duas operações de leitura, dois acessos à memória principal, e isso acaba piorando muito o tempo de latência da memória, né? Aquele tempo de acesso médio à memória principal. Então, por isso, a gente precisa de algumas soluções para tentar resolver esse problema. Então, como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente utilizou as memórias cache, né? A gente vai estar utilizando o princípio da localidade e vai estar utilizando o armazenamento em cache. Então, como solução, a gente vai ter um novo componente de hardware, que vai ser o
TLB, que vem de Translation Look Aside Buffer. O TLB, ele se trata de uma memória cache, onde ele vai armazenar parte da tabela de páginas que está localizado na memória principal. Então, sempre que o processador estiver executando uma instrução de acesso à memória, ele vai enviar o endereço lógico da instrução para o TLB e vai ser verificado se esse endereço ele está mapeado na TLB ou não. Se ele já estiver mapeado, a gente consegue então recuperar o número da página física, né? Para assim a gente montar um endereço físico da memória principal. Então, se os endereços virtuais estiverem na TLB, a gente então vai continuar tendo somente um acesso à memória principal. Tá? Então a gente vai ter esse caminho de dados. E aqui uma informação interessante é que as TLBs elas são uma pequena cache com função de mapeamento do Fully Associative, né? São totalmente associativas para mapear os endereços virtuais nos físicos. Então, além do número da página física, ela vai ter também todos os bits que são suportados pelas tabelas de páginas. Então aqui a gente tem o nosso endereço virtual que veio lá do processador. Primeiramente a gente vai então verificar se ele está mapeado dentro da TLB. Então aqui no nosso exemplo tem esse caminho que vai indicar isso. E se ele tiver mapeado, né, ele vai ter aqui então também o campo tag, né, para verificar se o endereço está salvo. Ele vai ter aqui o número da página física. Então se ele já estiver aqui, a gente consulta o endereço da página física e já envia aí para a memória principal. Se por acaso não tiver acesso aqui no TLB, então vai ocorrer o que a gente chama de TLB miss, e a gente vai precisar então enviar um acesso à memória principal para estar lendo então a tabela de página delas. E a gente vai copiar então essa tabela de páginas para a TLB. E assim no segundo acesso ao mesmo endereço virtual, a gente consegue então dar um TLB hit aí. Tá, e aí a gente vê que é copiado também todos os bits de acesso, né? Onde o bit válido, por exemplo, significa que eles estão armazenados no disco. Então dessa forma a gente consegue estar otimizando as instruções que acessam a memória. Então, o que acontece se ocorre uma TLB miss? A gente tem dois casos. O primeiro caso é quando a página ela está alocada na memória principal. Então, nesse caso, a gente vai carregar a entrada da tabela principal da memória para o TLB e a gente vai enviar um endereço físico novamente para a memória principal para ler lá o dado que o processador está solicitando. Então, essa parte a gente consegue fazer isso em hardware, tá? Pode ser manuseado por hardware. E esse hardware ele pode ficar mais complexo se a gente utilizar tabelas de páginas inhibir, né? Utilizar várias hierarquias de tabelas de páginas. Ou essa cópia também pode ser feita em software. Em software ia ser necessário criar uma exceção especial pelo sistema operacional, e o sistema operacional seria responsável, então, de estar fazendo esses dois acessos, né? Acessar a memória principal para copiar para a TLB e acessar, de fato, o endereço físico, a página física que está sendo solicitada pelo processador. A outra situação é se a página ela não está alocada na memória principal. Então vai ocorrer a falha de página, o page fault, e a gente vai precisar recuperar então essa página que está armazenada no disco. Então o sistema operacional ele vai controlar a busca dessa página no disco e vai atualizar a tabela de páginas na memória principal. Depois disso a gente vai recuperar essa página da memória principal para a TLB da mesma forma que a gente viu no primeiro caso. Então aqui a gente consegue estar utilizando tanto a TLB e a cache sobrepostas. Então a gente utilizaria o endereço virtual, né, onde a parte do número da página virtual seria utilizada pela TLB, que produziria aí o número da página física, e esse número da página física seria então utilizado no campo tag das caches. E a parte do offset do endereço virtual seria então dividido para formar o index, relacionado aí ao número do set da cache ou o próprio uma linha de cache, se for a função de mapeamento direto, e a gente teria o byte, que seria o campo word, né, para identificar qual é a word dentro do bloco na linha de cache. Então, fazendo isso, a gente tem umas desvantagens que é em relação à flexibilidade, porque a gente limita o tamanho da cache, né? Dado que o index, esse campo index, ele vai determinar quantas linhas é possível ter na nossa cache. E esse campo index, ele faz parte do campo offset, que é o que decide o tamanho de uma página. Então a gente tem esse prós e contras. Isso facilita essa tradução, né, do TLB e da cache, mas também a gente perde flexibilidade. Então isso aí é algo a ser avaliado também. Então agora a gente vai definir melhor o que seria uma máquina virtual, que a gente já viu lá desde a segunda aula, quando a gente viu que todo computador ele é visto como uma hierarquia de camadas, onde cada camada possuiria alguma máquina virtual nela. Então a máquina virtual é um programa que vai emular um hardware que pode ser real ou abstrato, permitindo aí a gente, por exemplo, instalar sistemas operacionais, emular consoles de videogame e assim por diante. Então, o conceito de máquinas virtuais hoje em dia é usado para estar aproveitando o poder de processamento dos
processadores modernos. Então a gente tem que o computador que executa essa máquina virtual, ele é chamado de computador hospedeiro, né, ou host, e ele vai emular o sistema operacional convidado e os recursos da máquina que eles vão precisar utilizar. Então isso é interessante por quê? Porque isso provê o isolamento de vários convidados, isso aí garante uma melhor proteção, evita problemas de segurança e confiabilidade e ajuda no compartilhamento de recursos. É interessante o uso de máquinas virtuais, porque se, por exemplo, você tiver algum problema na sua aplicação, né, do sistema operacional, esse problema ele não vai causar um erro no kernel do sistema operacional, por exemplo. Como a máquina virtual é somente um software, basta você parar esse software, né, matar esse processo que está rodando a máquina virtual e iniciar ele novamente. Então você não vai ter problemas de corrupção dentro do kernel do sistema operacional e problemas desse tipo. Além disso, a gente tem que ele é habilitado pela velocidade bruta dos processadores, né, o que torna o tempo de overhead aceitável. Tá? Então hoje em dia, os processadores eles sempre têm um modo de acesso que permite estar utilizando máquinas virtuais, né, que a gente chama de supervisor. Então aqui alguns exemplos de máquinas virtuais que a gente tem, né, tem o VMware, a Microsoft Virtual PC, tem esse IBM VM aqui da tecnologia dos anos 70 também. Então a gente tem alguns tipos de máquina virtuais, né? A gente pode ter uma máquina virtual que ela funciona como se fosse um interpretador, como é o caso, por exemplo, da linguagem Java, né? A Java vocês vão ver lá quando estudarem programação orientada a objeto, que o Java ele vai executar em uma máquina virtual, e essa máquina virtual seria um interpretador, e também a gente pode ter um tipo de máquina virtual que realmente implementa o hardware. Então esse tipo a gente chama de Virtual Machine Monitor, né? O monitor de máquina virtual. Então esses tipos de máquinas virtuais, ele vai permitir que diferentes ISAs de sistemas operacionais sejam apresentados ao programa do usuário. Então você pode ter lá no seu sistema operacional do Linux, pode estar instalando uma máquina virtual para o Windows, uma máquina virtual para o sistema da Apple, né, o OS X. Tá? Ele vai mapear os recursos virtuais para os recursos físicos e o código do convidado é executado na máquina nativa no modo de usuário. Então, o sistema operacional convidado ele pode ser diferente do sistema operacional do hospedeiro. E a VMM lida com dispositivos de I/O reais. Tá? Então, sempre que você tem aí o acesso à internet no sistema operacional convidado, você está utilizando o mesmo protocolo do sistema operacional real. Então, com essa ideia de máquina virtual, a gente tem isolamento completo do sistema do convidado. Então, aqui alguns requerimentos de uma VMM. O software convidado ele deve comportar-se como se estivesse executado em hardware nativo. Ele não percebe que está executando em um hospedeiro e não pode conseguir alterar a alocação de recursos reais do sistema. Então daí o uso de memórias virtuais dentro das máquinas virtuais, né? A gente tem sempre essa tecnologia toda que foi feita para memórias virtuais para implementar uma máquina virtual. Além disso, uma VMM deve alternar o contexto com os convidados. E o hardware deve permitir que o sistema podem alterar os modos do processador e tem algum subconjunto privilegiado de instruções para alocar recursos do sistema. Então, como a gente viu lá na máquina de multiníveis, né, que normalmente a gente tem 6 níveis, né, e nos processadores atuais tem 7 níveis, justamente esses modos de acesso eles são também providos pelo processador, que aí permite você estar alterando e o sistema operacional vai conseguir identificar qual é o modo de acesso para cada tipo de software que ele está executando. Então, qual que seria o impacto das máquinas virtuais na memória virtual? Então, cada sistema operacional convidado ele mantém o seu próprio conjunto de tabelas de páginas. Então, a gente vai ter mais uma região reservada para os sistemas operacionais convidados. E a VMM vai adicionar um nível de memória entre a memória física e virtual chamada de memória real. E também as VMMs vão manter um outro tipo de tabela de página que a gente chama de tabela de páginas de sombra, né? Que vem de shadow, que ela vai mapear os endereços virtuais dos convidados para endereços físicos, tá? Nos números lá das páginas físicas do sistema hospedeiro. Então isso vai requerer que a VMM detecte as alterações do convidado em sua própria tabela de páginas e também vai ocorrer naturalmente se o acesso ao ponteiro da tabela de páginas for uma operação privilegiada. Então isso vai adicionar mais um nível aí na hierarquia de tabela de páginas, né? A gente vai ter que ter essa tradução da tabela de páginas do sistema convidado para o sistema hospedeiro e também para a memória física real. Além da parte de gerência de memória, a gente tem também suporte ao conjunto de instruções. Então,
vai ter alguns modos de usuários e sistemas, tá? Isso dentro do sistema convidado. A gente vai ter instruções privilegiadas disponíveis apenas no modo de sistema. Então é executada uma operação de trap para alternar entre o sistema e o modo do usuário, tá? Então o modo de sistema é executado somente pelo kernel do sistema operacional. Todos os recursos físicos acessíveis apenas usando instruções privilegiadas. Isso aí para, por exemplo, fazer o mapeamento, né, das tabelas de páginas, controles de interrupção, registradores de entrada e saída e assim por diante. E a gente tem aí então o renascimento do suporte à virtualização, que agora as ISAs atuais, como por exemplo a x86, têm adaptado seu conjunto de instruções para permitir operações de virtualização e assim tornar mais eficiente, diminuindo o overhead que a virtualização causa, né? Oferecendo aí um modo de supervisor, né? De supervisor. Então, quais que seriam os benefícios de a gente ter então uma máquina virtual, né, de prover a virtualização, tanto utilizando máquinas e memórias virtuais, né? Primeiro é que a gente teria a separação do hardware e do software, então isso aí permitiria a gente ter uma maior segurança no programa que está sendo executado, porque esse programa ele poderia, por exemplo, danificar o kernel do sistema operacional convidado. A gente precisaria só matar o processo da máquina virtual e iniciar novamente, sem nenhum problema. Então os usuários eles não são forçados a atualizar o sistema operacional para rodar um hardware mais eficiente, né? A gente tem a questão também da retrocompatibilidade, você tem suporte ao device e a parte da plataforma, então você inscreve um device, né, algum driver do device, ao invés de N drivers, você tem a melhor confiabilidade e disponibilidade do sistema. E é mais rápido você para implantar um novo hardware, né? Dado que ele é emulado, né? Ele vai ser um software, na verdade, né? Além disso, a virtualização ela habilita aplicações virtuais, como por exemplo aplicações encapsuladas com seus próprios sistemas operacionais e tem configuração e gerenciamento fácil. Então, atualmente a gente vive aí na era de cloud computing e todas as tecnologias para você permitir esses serviços, né, essa plataforma como serviço, máquinas como serviços e um monte de tipo de serviços que a computação em nuvem traz, elas são implementadas com base na tecnologia de virtualização, por meio de máquinas virtuais e memórias virtuais. Então nessa aula a gente finalizou o assunto sobre memórias no nosso curso e na próxima aula a gente vai começar a ver então a terceira implementação do conjunto de instruções do MIPS, utilizando então a técnica de pipeline. Então a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, pessoal. Até mais, pessoal. Um grande abraço.